Acadêmicos de formação pedagógica de segunda licenciatura. Hoje eu estou aqui para nós falarmos um pouquinho sobre o estudo de caso da fase A2, né, que traz como tema socioeducação e universidade, projetos de reintegração da pessoa com conflitos com leis, ou seja, vai falar do menor infrator, né, que está em convívio nessas unidades de socioeducação, né, socioeducacional, cumprindo a sua pena. Então ele traz aqui um caso de uma mãe de 34 anos que tem um filho de 14 que está numa unidade de atendimento socioeducacional, ou seja, ele é um menor infrator, né, na cidade de Altamira, no Pará. E essa mãe, então, ela relata que ela está esperançosa por lá ter profissionais nessa unidade que trabalham com oficinas, que dão aulas, que dão educação, e que ela tem a tranquilidade de saber que ele conseguirá viver bem no mundo aqui fora. Porém, ela vive também um conflito de saber como será essa integração dele novamente na família, na sociedade, se ele vai conseguir fazer uma faculdade, vai conseguir estudar após ele sair aqui fora, uma vez que a gente sabe que qualquer menor ou maior infrator fica, de certa forma, com uma visão diferenciada perante a sociedade. E então eles trazem aqui 4 textos para serem lidos, para vocês terem um pouquinho mais de informação sobre essa questão da socioeducação, né? Da integração socioeducação, e um deles é a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. E aí eles trazem então 4 perguntas do estudo de caso que devem ser respondidas em forma então de texto, em que a primeira ele pede para se fazer uma comparação entre a Alemanha, a Índia e a Singapura, por exemplo, né, como eles tratam o adolescente infrator lá. Então, se nós formos parar para pensar sobre o Brasil, a gente sabe que aqui o menor de idade, ele comete um ato infrator, um roubo, um assassinato, algo assim. A família, os pais respondem o processo e eles vão para essas unidades socioeducativas, ficam por um tempo lá, cumprindo essa pena, vamos dizer assim, e depois são soltos novamente na sociedade, muitas vezes até voltando a cometer crimes, né? Porém, em outros países, eles veem esses menores como indivíduos que têm sabedoria e inteligência para arcar, sim, com as consequências do ato que eles fizeram. Que se eles foram capazes de matar, de roubar ou de cometer qualquer outro tipo de infração, eles têm, sim, a capacidade também de responder por isso, né? Por responder pelos seus atos. Então, por exemplo, na Alemanha, com 14 anos de idade, ele já é responsável pelos seus atos, já é ele que responde pelos seus atos, né? Ao contrário do que no Brasil, vai ser com 18 anos, né? Na Índia, com 16 anos, já se responde, né? Então, na número 1, ele pede para vocês, assim, de que forma esses países europeus, né, Alemanha, Índia, Singapura, por exemplo, compreendem o adolescente infrator. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre esses países, né, e explicar como que é a compreensão, como que esses países veem esse menor infrator, como que eles enxergam esse menor infrator, né? Eles realmente são capazes de responder por aquilo que eles fizeram? Ou eles pensam como no Brasil, que não, eles não são capazes, né? E na número 2 ele fala então da Declaração Mundial da Educação, né? E aí ele fala que esse plano é estendido para a socioeducação e pergunta em que momento do plano isso está claro e objetivo e se há respaldo para tal argumento, que estratégias são aplicadas para adolescentes infratores em um dos países citados acima, né? Porque ela é uma declaração mundial da educação. Então, ele está perguntando aqui para descrever pelo menos 2 artigos que estão nesse documento que dão um embasamento teórico, né, como um respaldo para essas estratégias que esses países utilizam como pena, né? Então, assim, a gente sabe que sim, essa declaração mundial,
sobre a educação para todos, elas também têm um lado da satisfação e dos cuidados socioeducacionais dos indivíduos, né? Porém, vocês vão ter que ler ela e ver exatamente aonde está a parte que defende esses países que vocês pesquisaram. Então, aqui ele pede para pelo menos vocês citarem 2 artigos desse documento, né? Que respalda essas estratégias de um desses países. Então, vocês vão ter que pesquisar sobre a Alemanha, Índia e Singapura para responder a número 1, e a número 2 é de um desses países. Vocês vão procurar lá nessa Declaração Mundial da Educação 2 artigos, pelo menos, que dão respaldo para o que eles fazem, né? Pela forma como eles tratam o menor infrator. E na 3, ele está perguntando, então, se na nossa cidade existe uma instituição pública responsável pela socioeducação, ou seja, responsável pelos menores. Então, em Sorriso, nós não temos uma instituição socioeducadora que abriga esses menores, tá? A mais próxima que nós temos é a de Lucas. A de Sinop me parece que foi fechado, então a mais próxima que nós temos é a de Lucas, e Lucas tem somente 10 vagas reservadas para Sorriso, tá? Então, se nós lembrarmos dos últimos fatos que aconteceram com menores, a gente vai lembrar que teve menores que foram transferidos, por exemplo, para Cáceres, muito mais distante, aonde tem vaga, porque Sorriso ainda não tem esse centro socioeducativo, então se utiliza somente 10 vagas no de Lucas do Rio Verde, tá? E aí ele pergunta ali, né, então, se tem na sua cidade, né, isso, e relate os objetivos e ações que são desenvolvidas. Então, como nós não temos na nossa cidade, vocês irão pesquisar o de Lucas do Rio Verde e vão, então, citar quais são os objetivos e as ações que são desenvolvidas lá no Instituto Socioeducativo de Lucas, né? E se tem uma proposta simples para conscientizar as autoridades e a comunidade sobre a importância da socioeducação, tá? Então, assim, vocês vão relatar, né? Vocês vão fazer a pesquisa, já estou informando para vocês que Sorriso não tem, né? E aí ela fala assim, né, se na sua cidade tem, relate os objetivos e as ações que são desenvolvidas. Então, vocês vão relatar os objetivos e as ações que são desenvolvidas em Lucas do Rio Verde. Se o espaço não existe na sua cidade, registre uma proposta simples para conscientizar as autoridades e a comunidade sobre a importância da socioeducação. Então, aqui na número 3, vocês precisam começar respondendo, falando que na nossa cidade não tem, porém nós temos uma cidade próxima, que é Lucas do Rio Verde, que destina 10 vagas ao nosso município. Vocês vão falar sobre os objetivos e as ações que são desenvolvidas em Lucas do Rio Verde e vão terminar essa fala com uma proposta simples que vocês usariam para conscientizar as autoridades do nosso município e a nossa comunidade de que é importante ter um centro socioeducativo aqui em Sorriso para atender esses menores infratores, tá? E por fim, na número 4, vocês têm que fazer então uma proposta, um plano de fato de ação, tá? Então a 4 fala assim, ó, por fim, proponha um plano de ação considerando a população do seu município, trazendo mudanças significativas para os adolescentes infratores. O plano de ação poderá ser desenvolvido em parceria com a universidade ou polo de apoio presencial, com o objetivo de proporcionar a reintegração do socioeducando ao convívio com familiares e comunidades, bem como inseri-los em seu percurso social e na perspectiva de um trabalho. Então, essa última questão é vocês fazer um plano de ação, tá? Um plano de ação pensando na nossa população, pensando na quantidade de menores infratores que nós temos aqui, pensando em quais são as infrações que acontecem mais cotidianamente feitas por esses menores, né? E como seria esse plano de ação, então, para melhorar tudo isso, para integrar esse menor infrator à sociedade.
Você pode pensar num plano de ação em parceria com uma faculdade, até mesmo com a nossa faculdade, com outra faculdade, com o mercado de trabalho, enfim, vocês precisam criar um plano de ação. Tá? Então, esse plano de ação ele vai ter um modelo lá no portal de vocês. Esse plano de ação ele não precisa ser apresentado, ele simplesmente será feito e postado. Lembrando que vocês têm, então, por fim, com esse plano de ação, 4 questões, né, que todas as respostas são orientadoras e o plano de ação conforme o modelo disponibilizado. Então, a questão número 1, 2 e 3, ela é uma resposta texto, como vocês já sabem, né, que tem que fazer em uma única resposta texto, interligando uma resposta à outra, para que o professor corretor consiga saber, aqui está a resposta da número 1, aqui está da 2, aqui está da 3, e, por último, o plano de ação que vai ser feito, tá? Então, primeiro vocês fazem o texto resposta da 1, 2 e 3, e, por último, um plano de ação que vocês vão fazer considerando a nossa população, o nosso município, as infrações que acontecem aqui e como a gente pode reintegrar essa juventude na sociedade para que diminua essas infrações pelos menores, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição do Polo para ajudar vocês a ir tirando dúvida, fazer pesquisas a respeito do assunto e buscar um pouco mais de informação